Queridos, sem demora, Ezequiel capítulo 37, versículo 10. Louvado seja Deus. Quantos se localizaram no texto, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Repita comigo: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Pode se assentar aplaudindo ao Senhor. Louvado seja Deus pela sua palavra. Querido, nós estamos aqui diante de um contexto bíblico bastante conhecido pela igreja. Nós estamos falando aqui acerca da visão que Deus dera para Ezequiel. A visão do vale de ossos secos. E a Bíblia vai dizer, e você conhece um tanto quanto eu, que o povo de Israel, ele estava em declínio. Glória a Deus. Deus levantou vários profetas para profetizar para aquele povo se arrepender dos seus pecados, se converter verdadeiramente a Deus, porque senão o juízo ia vir sobre eles e Deus ia permitir a Babilônia, Nabucodonosor invadir, levar o povo cativo, destruir a cidade e o templo de Jerusalém. E nós sabemos que Nabucodonosor, quando invadiu pela primeira vez Jerusalém, ele leva cativo algumas pessoas muito importantes de Judá e Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que quando Nabucodonosor invade pela primeira vez, ele leva Daniel, que se torna ali o conselheiro, o homem sábio na Babilônia. Curvou diante os deuses da Babilônia, mas honrou Deus em uma terra estranha. Quando aproximadamente 10 anos, Nabucodonosor novamente invade Jerusalém e leva mais ou menos 10.000 judeus cativos. Entre eles estava o profeta Ezequiel. Você sabe um tanto quanto eu que o profeta Ezequiel, ele não era profeta em Jerusalém. Ele não era filho de profeta em Jerusalém. Ele era sacerdote, filho de sacerdote. Ezequiel estava estudando para oferecer o serviço sacerdotal no templo. Ezequiel estava estudando, se formando para ser um sacerdote em Jerusalém. E ele é levado agora para a Babilônia, terra estranha, aonde ele não poderia oferecer o seu trabalho sacerdotal. E quando o povo é levado para a Babilônia, algo me chama a atenção. Que aqueles que louvam não querem louvar mais. Aqueles que pregam não querem mais pregar. Aqueles que profetizavam já não quer mais profetizar na Babilônia. Salmo 137 vai dizer que os exilados estavam à beira do rio e diziam para eles: canta para nós uma canção de Sião como vocês cantavam em Jerusalém. E eles diziam: não podemos cantar, porque estamos em terra estranha. Não podemos adorar, porque nós estamos em terra estranha. E eles penduraram a sua harpa no salgueiro. E quando eu olho para isso, eu vejo a frustração ministerial na vida daqueles homens. Eu estou em terra estranha, e por isso eu penduro a harpa no salgueiro.
não quero mais louvar, não quero mais pregar, porque a frustração chegou para o meu ministério. Eu quero dizer para você que nós estamos vivendo exatamente isso na nossa geração, porque Deus tem permitido muitas vezes acontecer aquilo que você não espera. Deus tem permitido acontecer aquilo que você não queria que acontecesse. Mas eu quero dizer para você que você está vivendo uma vontade permissiva de Deus. O povo estava na Babilônia, foram afastados de Jerusalém, mas o povo não levou Deus no seu coração para a Babilônia. Pararam de louvar, pararam de adorar, e a frustração chegou para o ministério dele. E frustração nós entendemos que é um sentimento, uma emoção que ocorre quando algo que se espera não acontece. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver Pedro, o discípulo de Jesus Cristo, frustrado, porque ele pensava que Jesus iria restabelecer o reino de Israel, tirando-os do domínio do povo romano, e não foi isso que aconteceu. Jesus por diversas vezes dizia para o povo: é necessário que eu morra, que eu venha ressuscitar, é necessário que eu me entregue à cruz do Calvário, para que no terceiro dia eu possa ressuscitar e poder oferecer a vida eterna para vocês. E a Bíblia vai dizer que ele então entrou na frustração. João capítulo de número 21, nós vamos ver isso, quando ele vai ali até o lago e diz: agora eu quero voltar a fazer as práticas que eu estava fazendo antes, eu quero pescar novamente. A frustração ministerial chegou para a vida de Pedro. A frustração ministerial chegou para aquele povo que estava na Babilônia cativo. E eu imagino também, pastores, que Ezequiel, por ser sacerdote, estudar a sua vida inteira para ser um sacerdote, para oferecer sacrifício no templo em Jerusalém. Imagina o pensamento de Ezequiel na Babilônia. Era mais um que estava frustrado espiritualmente, porque aconteceu aquilo que ele não esperava. Ele planejou ser a vontade permissiva, leva-o para a Babilônia, e Deus está no controle, porque muitas vezes nós traçamos planos para nossas vidas, mas a última palavra é de Deus. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejeis. Ezequiel estava agora cativo na Babilônia e não podia mais oferecer sacrifício, não podia oferecer ali um serviço sacerdotal. Mas Deus queria ele na Babilônia, porque sabia a capacidade dele de ser profeta naquele lugar. E algo me chama a atenção que no capítulo 2, quando Deus chama Ezequiel, a Bíblia vai dizer: e disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim um espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que falava. Algo me chama a atenção, que Ezequiel, para ouvir a palavra de Deus, primeiro Deus diz para ele: Ezequiel, põe-te em pé e eu falarei contigo. Porque Deus fala isso para Ezequiel: põe-te em pé que eu falarei contigo. Porque para receber a palavra de Deus, eu tenho que ter postura. Para receber a revelação de Deus, eu não posso ficar prostrado para o meu sentimento de frustração. Para receber a palavra de Deus, para receber a revelação de Deus, eu tenho que me pôr de pé, eu tenho que ter postura, eu tenho que me posicionar. E eu quero dizer para você nesta noite, que entrou pessoas aqui frustradas, sentimentalmente, espiritualmente, e Deus te diz, como diz para Ezequiel: põe-te em pé e falarei contigo. Sabe o que Deus está dizendo para você? Sabe que o Senhor está dizendo para você? Se posicione hoje, porque eu posso mudar a tua história. Se posicione hoje, que eu posso reverter a sua situação. Põe-te em pé, Ezequiel, e falarei contigo. Ezequiel precisava no mínimo de 3 coisas fundamentais na sua vida naquele momento. Ele precisava ter postura, ficar de pé. Ele precisava ser cheio da presença do Espírito Santo.
Porque, amados, há uma diferença de ter a presença do Espírito Santo do que ser cheio pelo Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, automaticamente nós recebemos a presença do Espírito Santo. Mas para ser cheio do Espírito Santo são para poucos. Para ser cheio do Espírito Santo é necessário renúncia. Para ser cheio do Espírito Santo é necessário ter uma vida de intimidade com Deus. Para ser cheio do Espírito Santo eu tenho que buscar, eu tenho que renunciar ao mundo. Para ser cheio do Espírito Santo eu não posso compactuar com as coisas erradas. Então há uma diferença. Eu quero perguntar para você aqui nesta noite: quem quer ser cheio do Espírito Santo? O Senhor está esquadrinhando o coração aqui. O Senhor quer te encher nesta noite. O Senhor quer te encher da presença do Espírito Santo. Se você quer ser cheio, levanta a sua mão para o céu e já começa a glorificar, aplaudindo ao Senhor, porque Ele se faz presente aqui neste lugar. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé. Então algo que Ezequiel precisava naquele momento era ter postura. E continua o versículo: e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito. Se você olhar nas entrelinhas da palavra do Senhor, não vai estar Espírito em letra minúscula, é Espírito em letra maiúscula. Nós entendemos que naquele momento Ezequiel foi tomado pela glória do Espírito Santo, e a vida daquele homem nunca mais foi a mesma na Babilônia. Sabe o que ele fez? Ele abandonou o sentimento de frustração, e ele disse: se eu não posso oferecer o ofício sacerdotal, eu vou profetizar em terra estranha. Se eu não posso ter a minha harpa para adorar em terra estranha, eu vou profetizar para esse povo. Sabe que eu aprendo com isso? Que Ezequiel não se intimidou no lugar que estava. Ele honrou o nome do seu Deus. Ezequiel não estudava para ser um sacerdote apenas para ter status, posição. Ezequiel era íntimo de Deus. Ezequiel queria ser sacerdote porque ele queria dar o seu melhor para Deus. É por isso que Deus olha para ele na Babilônia e diz: meu filho, tu não vai ficar frustrado, porque eu conheço o seu coração. Então põe de pé hoje, porque eu vou falar contigo. Te põe de pé hoje, que eu quero renovar a sua vida. Quando falava comigo, me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele precisava ter postura, ser cheio do Espírito Santo e aprender a ouvir a palavra de Deus. Porque tem pessoas que entram no culto como este, num ambiente, pastores, totalmente espiritual. Quando eu entro aqui, eu tenho total reverência a Deus, porque eu sei que aqui está a presença de Deus. E a pergunta é: por que tem pessoas que fazem quase 10 anos que está na casa do Senhor e ela não muda? Porque tem pessoas que até entram num culto como esse, mas ela sai daqui da mesma forma, porque ela não aprendeu o que Ezequiel tinha que aprender: ter postura, se colocar de pé. Não aprendeu a ansiar a presença do Espírito Santo, não aprendeu a ouvir a voz de Deus. E quando eu falo isso, não é apenas ouvir o que o pregador está pregando, é ouvir aquilo que o profeta está falando e colocar em prática lá fora. Ezequiel aprendeu isso, aprendeu a ter postura, aprendeu a buscar a presença do Espírito Santo e fazer a diferença na Babilônia. Deus estava ali colocando Ezequiel para ser atalaia, profeta, numa terra estranha, para profetizar para aquele povo.
E Deus diz para Moisés, para Ezequiel: Ezequiel, come do rolo que eu estou te dando agora. E a Bíblia vai dizer que no rolo que Deus pede para Ezequiel comer, estava escrito por dentro e por fora. E a Bíblia vai dizer que era lamentações, suspiros e ais. Ezequiel estava incumbido de trazer uma mensagem, pastores, que não ia agradar muitos homens. Ezequiel estava incumbido de trazer uma mensagem para aquele povo que não ia agradar alguns que estavam com o coração endurecido. Porque o povo estava com o coração endurecido lá em Jerusalém. Quando eles vão para a Babilônia, o templo é destruído, a cidade é assolada, as suas esperanças acabaram, porque eles estavam vivendo totalmente uma vida religiosidade, porque eles atribuem Jerusalém como sua alegria. Ele atribui no Salmo 137 que Jerusalém era a sua alegria maior, o templo era a sua alegria maior. Quando ele estava cativo, ele não estava com saudade de Deus, eles não estavam com saudade dos mistérios de Deus, eles estavam com saudade de Jerusalém, eles estavam com saudade do templo. E como Deus não divide a glória dele com ninguém, Deus permite que o inimigo entra, assola Jerusalém, destrói o templo. Mas na Babilônia tinha verdadeiros adoradores que saiu de Jerusalém, viu a cidade assolada, doeu no seu coração, mas eles disseram: eu não vou parar de adorar, eu não vou parar de glorificar, eu não vou parar de profetizar, eu não vou parar de dar glórias ao meu Deus. Aleluia. Eu sinto aqui a presença de Deus. Há um poder restaurador de Deus neste lugar. Pessoas que entrou aqui nesta noite frustrada, porque não aprendeu a ouvir a voz de Deus. Pessoas que entrou aqui frustrada, porque está diante da Babilônia e não consegue adorar Deus. Está passando pelo vale e não consegue dar glória a Deus. Está passando pelo deserto e não consegue abrir a boca para adorar. Mas tem pessoas que veio aqui nesta noite disposto a dar o seu melhor. Tem pessoas que veio aqui nesta noite disposto a render glórias a Ele, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Independente daquilo que você está passando. Será que eu posso ouvir um barulho de glória a Deus? Deus chama Ezequiel. E a Bíblia vai dizer no capítulo de número 36 que Deus fala para Ezequiel a seguinte mensagem: Ezequiel, eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa de restauração para este povo. Ezequiel está no monte, ouvindo a palavra de Deus. Fala para esse povo, Ezequiel, que tudo que eles perderam, eu vou restituir na vida deles. Fala para esse povo, Ezequiel, que na Babilônia os remanescentes que me adorem em espírito e em verdade, eu vou levá-los de volta para Jerusalém. E Jerusalém que está assolada, eu vou reconstruir. Aonde não tinha animais, vai ter animais dobrados. Aonde não se podia plantar, lançarão a semente e colherão 2 vezes mais. Eu tenho uma promessa de restauração. Ezequiel estava ouvindo a voz de Deus. E algo me chama a atenção aqui nesse contexto. Porque logo após, no capítulo de número 37, nós vamos ver o contexto bíblico que fala do vale de ossos secos. Porque logo após Ezequiel está no monte, Deus pega Ezequiel, e a Bíblia vai dizer que em espírito leva-o para o vale. E eu comecei a analisar isso e perguntei para Deus: Deus, que mistério é esse? Uma hora o profeta estava no monte, ouvindo a sua voz, uma promessa que ele tinha que falar para o povo de restauração. E outra capítulo, o Senhor tira-o do monte e leva para o vale. Porque Deus, Ele sabe quem Ele pode levar para o vale para profetizar.
Talvez você não entendeu, mas eu quero dizer para você, esse vale que Deus te levou, aleluia, Ele sabe que você vai profetizar nele. Deus, Ele sabe que você vai olhar diante da circunstância dos vales de ossos secos e vai ouvir a voz de Deus e vai profetizar, e haverá um reboliço. Você vai olhar para aqueles ossos sequíssimos e vai contemplar e vai obedecer a voz de Deus e vai profetizar nesse vale e vai haver um reboliço. Eu posso contemplar aqui pessoas adorando, tem pessoas que estão pegando essa mensagem, tem pessoas que vai sair daqui nesta noite profetizando diante desse vale, tem pessoas que estão saindo aqui nessa noite profetizando diante dessa circunstância. Vai chegar na sua casa, vai encontrar dificuldade e vai profetizar. Vai chegar no seu trabalho, vai encontrar dificuldade e vai profetizar. Ei, você não vai murmurar não, você vai sair daqui como Ezequiel saiu do monte, profetizando no vale, profetizando no vale de ossos secos. Ezequiel precisava se deparar com a realidade do povo de Israel, porque você sabe um tanto quanto eu, que esses ossos representavam a espiritualidade do povo de Israel. Porque pastor Paulo, pastor Júnior, pastor Vitor, tem muitas pessoas que querem profetizar, tem muitas pessoas que querem ser pregador, quer ser pastor, quer ter seu ministério próprio, mas quando se depara com a real situação do povo, e Deus não queria que acontecesse isso com Ezequiel. Ezequiel, eu vou te levar para o vale, porque lá no vale você vai ver o nível espiritual do meu povo. Mas tem uma, Ezequiel, eu vou te levar porque eu sei que você não vai desistir de profetizar. Eu vou te levar porque eu sei que quando você se deparar com a realidade, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo hoje, que as pessoas estão com o coração endurecido para Deus, as pessoas não querem se arrepender, as pessoas não querem servir a Deus, as pessoas não querem seguir o caminho estreito, porque preferem as facilidades. Ezequiel, você vai profetizar para um povo duro de coração. Ezequiel, você vai profetizar para um povo que está numa decadência espiritual, porque a minha Bíblia vai dizer que os ossos estavam sequíssimos, e se nós olharmos para o original, nós não vamos só ter revelação que os ossos daquelas pessoas estavam secos, que faltava espiritualidade, mas no original a palavra sequíssimo quer dizer falta de espiritualidade. Deus estava mandando uma mensagem para Ezequiel: Ezequiel, depois desse vale, meu filho, você vai profetizar, e você vai profetizar no vale de ossos secos, e você vai se deparar com a realidade, e você não vai desistir de profetizar. Você vai se deparar com a realidade, e você não vai desistir de ser crente. Você vai deparar com a realidade, e você não vai desistir de ser pastor. Você não vai desistir de profetizar, Ezequiel. Eu entendo que Deus estava dando forças para Ezequiel no vale. E o tema dessa mensagem é: Deus fortalece no vale. Porque Deus queria fortalecer Ezequiel. Não era ali no palácio do lado de Nabucodonosor. Deus queria fortalecer Ezequiel no vale, porque saberia que Ezequiel ia profetizar para um povo de coração duro. E a Bíblia vai dizer: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Sabe a mensagem que Deus estava mostrando para Ezequiel? Ezequiel, o meu povo está assim, sequíssimo. Aí Deus faz a pergunta para Ezequiel: poderão reviver esses ossos? E a Bíblia vai dizer que Deus volta a pergunta para Ezequiel, para Deus. Ezequiel vai voltar a pergunta para Deus, vai dizer: tu o sabes, Senhor. E continuando a leitura, a Bíblia vai dizer: então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhe: ossos secos,
ouve a palavra do Senhor. Preste atenção aqui. Pastores, isso não é palavra copiada do Google. Isso não é palavra copiada do YouTube. É palavra revelada do céu. Osso seco, ouve a palavra do Senhor. Tem alguma tradução que está escrita assim: osso seco, escutem a palavra do Senhor. Como que osso vai escutar alguma coisa? Porque para Ezequiel, aos olhos humanos dele, era impossível que aqueles ossos voltassem à vida novamente. Que aquele exército que estava com os ossos sequíssimos voltasse a ter o fôlego de vida. Mas Ezequiel, é necessário que eles ouçam a minha voz e escutem você profetizando. Porque a geração, amados, não quer mais ouvir a mensagem do Senhor. A geração que nós encontramos, ela prefere ouvir uma palavra que vai amassagear o seu ego, uma palavra de vitória, uma palavra que você sai daqui e você fala: hoje Deus entregou a minha vitória. Mas só Deus sabe como que estão os seus ossos. Só Deus sabe como está o nível espiritual. Mas tem profeta profetizando. E quando o profeta começou a profetizar, a Bíblia vai dizer que começou, amados, no versículo 7. Então profetizei, como se me deu ordem. Houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Olha só que tremendo. Deus tinha pedido para Ezequiel profetizar dessa maneira: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E quando nós lemos o Espírito, nós sabemos vida. Então Deus pediu para Ezequiel: Ezequiel, profetiza para que entre neles o fôlego de vida, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Quando Ezequiel começou a profetizar, a Bíblia vai dizer que ele profetizou como Deus deu ordem, e aconteceu um reboliço enquanto ele profetizava. Ezequiel, no meio daquele vale, começou a ver osso juntando com osso, o nervo vindo sobre aquele exército, a carne crescendo sobre aquele exército. Ezequiel viu a pele crescendo naquele exército. E quando Ezequiel viu esse reboliço, ele olhou, pastores, e começou a observar. Mas a ordem de Deus não foi para ele olhar e começar a observar. A ordem de Deus era para ele continuar a profetizar. Algo me chamou a atenção, que Ezequiel profetizou conforme a ordem do Senhor, mas quando começou a acontecer um reboliço, ele parou de profetizar. E a Bíblia vai dizer que ele vai relatar: e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre ele por cima, mas não havia nele espírito. E por que não havia neles espírito? Porque Ezequiel parou de profetizar. Ezequiel olhou e ficou impressionado com o que Deus estava fazendo. E sabe o que acontece? Nós corremos um sério risco de profetizar diante desse vale, acontecer algo espiritual, os ossos se juntar com os ossos, o nervo começar a crescer, a carne, a pele, e nós se impressionarmos e parar de profetizar. Deus, é perigoso, amados, nós. Deus está me levantando com mão forte. Deus está provendo na minha casa. Deus está fazendo um reboliço enquanto eu profetizo. Mas o perigo é de nós se acomodarmos, se impressionar com o que Deus está fazendo e parar de profetizar. Porque era fundamental
aqueles ossos que se tornou um cadáver, entrar nele o espírito, o fôlego de vida. Aí quando Deus percebe Ezequiel assim, ó, e parou de profetizar, Deus diz, versículo 9: e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Eu imagino que quando quando Ezequiel ouviu Deus bradando, Ezequiel, profetiza. Deus falou 2 vezes, profetiza, Ezequiel. Parou de profetizar por quê? Parou de profetizar por quê? Ezequiel, falta ainda um fôlego de vida, falta algo na vida desse exército. Profetiza, Ezequiel. Não se impressione o que Deus vai fazer na sua vida. Não fique impressionado, pastores, o que Deus vai fazer neste ministério. Apenas profetiza, apenas profetiza, apenas profetiza. Não deixe de profetizar, não deixe de profetizar, não deixe de profetizar. Ezequiel tomou um susto. Eu estou encerrando. E no versículo 10 que eu fiz a leitura, e profetizei como ele me deu ordem. Agora foi certo. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Deus está levantando profetas que não vão parar de profetizar. Deus está levantando profeta que diante do vale não vai se intimidar com os ossos sequíssimos. Deus está levantando profetas que quando descer do monte e ver a realidade dos ossos secos, vai profetizar diante desse vale, vai profetizar diante da prova, vai profetizar. E quando Deus começar a operar, Ele não vai parar de profetizar não, Ele vai continuar profetizando conforme o Senhor me ordenou. Tem pessoas aqui que está recebendo uma unção tão grande. Erga sua mão para o céu. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu vejo que aquilo que estava bagunçado, Deus está colocando no lugar. Eu vejo diante desses ossos que estavam bagunçados um reboliço. Deus está colocando as coisas no lugar. Apenas profetize, apenas adore, apenas exalte a Deus. Aplauda Jesus, Ele merece. Ele está fazendo um reboliço aqui nesta noite. Se coloque de pé aplaudindo a Jesus. Se coloque de pé aplaudindo ao Senhor. Eu sei quem eu levo para o vale. Eu sei quem eu levo para o vale. Eu não levo para o vale quem vai deixar de profetizar. Eu levo para o vale aqueles que vão honrar o meu nome. Eu levo para o vale aqueles que vão profetizar até o fim. Porque Deus está levantando uma geração de exército. Eu quero dizer para você que esse requião representa o vale. O povo representa os ossos secos. E Deus está levantando Ezequiel aqui. Deus está levantando Ezequiel, que vai sair nesse requião aí fora, vai profetizar diante dos vales de ossos secos, e vai chegar nas casas e vai dizer: receba o Espírito. E vai dizer: osso seco, receba carne, receba tendão, receba, 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 receba. Deus está derramando uma unção
de poder aqui. Deus está levantando Ezequiéis. Deus está levantando Ezequiéis. Deixa eu ver se você acredita nessa palavra. Eu não estou aqui, amados, para animar uma plateia. Eu estou aqui de uma noite na presença do Senhor, buscando a revelação do céu. Deus está levando pessoas para o vale, mas sabe que você vai profetizar, sabe que você não vai desistir, sabe que você vai enfrentar as dificuldades. Quem acredita nessa palavra, pelo amor de Deus? Eu não sei se você consegue sentir. Eu não sei se é só eu ou se é nós que sentimos isso. Mas tem pessoas que precisam se posicionar hoje. Tem pessoas que precisam sair daqui e aprender as 3 ferramentas necessárias que Ezequiel teve que aprender no seu início do seu ministério: a se pôr de pé, a ser cheio do Espírito Santo, a ouvir a voz de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você aqui nessa noite: quem vai pôr em prática esta palavra quando sair daqui? Porque Ezequiel teve que pôr em prática na Babilônia. Ezequiel teve que lançar fora toda a frustração, porque não era fácil. Eu não estou pregando aqui para super-heróis. Eu estou pregando para pessoas. Eu estou pregando para seres humanos, muitas vezes limitados, como Ezequiel era e estava naquele momento. Mas tem uma diferença de ouvir a voz do Senhor e colocar em prática. Tem uma diferença de se pôr de pé diante dessa frustração. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas o Senhor quer que você se posicione de uma vez por toda. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas Deus quer que você venha ansiar pela presença do Espírito Santo. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas Deus quer que você ouça e põe em prática a sua palavra. Erga sua mão para o céu. Eu quero profetizar do que estava bagunçado, Deus está colocando em ordem. Profetiza aí diante desse vale. Começa a profetizar agora. Com a sua luta que você está passando, este vale. Começa a profetizar diante dessa circunstância. Quando você se deparar com a realidade aí fora. Sabe por quê? Porque Ezequiel estava no monte, recebendo a palavra de Deus, como você está aqui na igreja. E é maravilhoso isso. Pulamos, saltamos, falamos em língua estranha, damos glória a Deus e aleluia. Mas quando nós saímos aí fora, nós se deparamos com a realidade. Nós se deparamos com um vale de ossos secos. Mas Deus trouxe você aqui nesta noite para te dar estrutura. Vai, Ezequiel, profetize e não para. Vai, Ezequiel, eu te escolhi como atalaia para fazer a diferença. Quem recebe essa palavra, aplauda Jesus, engrandeça o nome dele. Eu agradeço essa oportunidade.